Você encontrou? Salmo 90 diz assim a palavra do nosso Deus. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, como se foi a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passaram na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Seus servos, sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Os Teus servos, apareçam as Tuas obras e aos Seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O Salmo 90 é um salmo muito bonito, um dos meus preferidos. E o começo do ano me fez lembrar desse texto bíblico. Porque nós desejamos muitas coisas e buscamos muitas coisas para a nossa vida. Nós fazemos projetos, fazemos planilhas financeiras, fazemos planilhas para dieta. Eu mesmo vou começar uma essa semana. Essa semana eu vou começar uma. Tiraram uma foto minha essa semana e o lugar era lindo. Mas a foto não dá para postar. Vergonhoso. 123 quilos. Eu sei que você pode fazer planos, e planos bons, como o meu, é um plano bom. Emagrecer é uma questão de saúde, não de estética. Porque de estética eu me acho bonito, gordo ou magro. São coisas necessárias, uma previdência de vida, um planejamento do trabalho, planejamento familiar, trabalho na igreja, ministério e tantas outras coisas. Mas o Salmo 90 nos ensina a colocar a prioridade no lugar. Por isso eu quero destacar 4 verdades fundamentais para a nossa vida. A primeira delas: Deus é a nossa segurança eterna. O versículo 1 e o versículo 2 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus é a nossa segurança eterna. Não fique seguro nos seus planos. Eles podem mudar. Eles podem ser passageiros. Não coloque a sua confiança, a sua segurança e a sua expectativa apenas naquilo que o seu coração almeja e deseja. Coloque a sua segurança no que é eterno. O Salmo começa dizendo: Tu tens sido, versículo 1. Tu tens sido
É a ideia de que o refúgio, o lugar seguro, tu tens sido. É uma expressão contínua. Deus não foi o refúgio. Deus não será o refúgio. Deus tem sido continuamente. Percebe isso? Tu tens sido. Uma ideia de continuidade na vida do povo de Deus. De geração após geração. Tu tens sido. Não é tu foi. Ou nem tu serás. Deus é contínuo. E nos transmite segurança contínua. Dia a dia. Ainda que as circunstâncias mudem. Ainda que Faraó tente matar meninos na beira do Nilo, lançando aos crocodilos. Ainda que a servidão durante mais de 400 anos cauterize a mente do povo hebreu. Deus tem sido. Ainda que o deserto seja difícil, duro e árduo, Deus tem sido a segurança do povo. É disso que Moisés está lembrando. Ainda que os moabitas e os povos vizinhos do Egito e até da terra prometida se levantam e contratem um bruxo chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Deus é que tem sido a segurança de Israel, de geração a geração. Coloque a sua segurança no Deus eterno. A expressão do verso 2, de eternidade a eternidade, como o versículo termina, mostra a transcendência de Deus. Coloque a sua confiança no eterno. Ele é transcendente. Eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes do verso de número 2. Antes que os montes nascessem, geólogos e estudiosos calculam milhares de anos e acontecimentos geológicos para que um monte possa existir. Antes que os montes nascessem, antes que o mundo seja criado, Deus é Deus, de eternidade a eternidade. Ele já existia. Deus transcende o tempo que nós conhecemos. Observe o versículo 4. O versículo 4 diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, e se foi como a vigília da noite. Deus transcende o tempo que eu e você conhecemos. Deus transcende o tempo que nos limita, que nos faz cansados e que muitas vezes aprisiona a nossa vida dentro de uma folhinha de um calendário. Deus transcende o tempo porque Ele é eterno. Paulo, a adorar ao Senhor Jesus, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, traz um cântico da igreja primitiva. Em 1 Timóteo 1,17 ele diz: assim o Rei eterno e imortal, invisível, Ele nos conduz a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus único, Deus eterno. Eu quero convidar você a olhar para Jesus. Porque o Novo Testamento apresenta Jesus como aquele que detém toda a plenitude de quem Deus é. Em Jesus está toda a plenitude do eterno. Toda a eternidade de Deus se manifesta na pessoa de Cristo. E é Jesus, somente Jesus, que nos conduz para a eternidade. É isso que a Bíblia ensina. Para esse ano, confie e tenha segurança de que Deus é o refúgio, a segurança eterna. Coloque a sua segurança no Deus eterno. Colossenses, versículo 2, versículo 9, diz: porquanto nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é eterno.
Coloque a sua segurança no Deus eterno. C.S. Lewis, um escritor e pregador famoso, em um dos seus livros, Cristianismo Puro e Simples, ele diz: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Não coloque a sua confiança e a sua segurança em circunstâncias, porque as circunstâncias são variáveis, elas mudam. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Não coloque a sua segurança em condições para o seu bem-estar, em pessoas, em políticos, em reis, em leis. Coloque a sua confiança e segurança no eterno, porque tudo que não é como ele é inútil para nos trazer segurança e refúgio. Ele tem sido o nosso refúgio. Continuidade, continuamente. Ele é eterno. Segundo lugar, quarta verdade para a nossa vida em 2023. Aprenda que o homem é passageiro. Deus é eterno. Sim, eterno é Deus, como diz Gladir Cabral. E nós somos apenas poeira do caminho. Nós somos um verso numa estrofe. O versículo 3 do Salmo 90 compara o homem ao pó e diz que é Deus quem faz isso. Tu reduzes o homem ao pó. Entenda que nós somos passageiros, que a nossa vida é transitória, breve. Observe o versículo 5, diz que a nossa vida é como se fosse um sono, um soninho. Sabe? Você está assistindo aquele filme e de repente quando você vê, você perdeu boa parte da trama. O versículo 5 e o versículo 6 nos compara com uma plantinha, uma relva que nasce, não é isso? Floresce de madrugada. Versículo 6, de madrugada viceja, floresce, à tarde ela murcha e seca. Nós somos transitórios. Os nossos anos são como um breve pensamento. Observe o verso 9. O verso 9 diz que todos os nossos dias se passam na sua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Lupitínio Rodrigues. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? A nossa vida é assim. Um sopro, rápido. Somos transitórios, somos passageiros. Eterno é Deus. E ter consciência disso nos desperta. Ter consciência disso nos torna alerta da nossa condição. Observe o verso 10. Fala da extensão da vida do homem. Porque os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou havendo vigor a 80. E neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Parece que foi ontem que Pelé fez 1000 gols. Parece que foi ontem que ele foi tricampeão mundial pela seleção brasileira. O atleta do século. Disponibilidade de vigor físico. Se Pelé, que tinha tanta saúde e vigor, aparentava-se estar tão bem, Pelé é uma realidade da nossa transitoriedade. Porque eterno é Deus, nós somos como Pelé. Que embora tenhamos feito muito, ou achamos que fazemos, somos transitórios. E tudo passa rapidamente. Se o homem esperar apenas nesta vida, a visão é pessimista e limitada. Se você tiver a sua confiança apenas neste tempo,
apenas nesses anos que você pode viver, na sua juventude, nos planos que você pode fazer durante a sua vida, se a sua expectativa for só apenas nesta vida, eu preciso lembrar você o que o Salmo está nos dizendo. A realidade é pessimista, é negativa. O máximo que você pode chegar é a canseira e enfado, e depois voltar ao pó, como diz o versículo 3. Por isso que nós devemos olhar para Jesus. Porque, como eu disse, Ele é a plenitude de Deus. E Deus é eterno. E Ele tem sido o nosso refúgio, a nossa segurança. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, o apóstolo Paulo, falando da certeza da vida eterna, da ressurreição em Cristo, no capítulo 15, ele diz no verso 19, se a nossa esperança for apenas nesta vida, se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos passageiros, transitórios, mas há algo mais que Deus tem preparado para o seu povo. Terceira verdade. A ira de Deus consome o pecado. Você quer saber por que o homem é tão transitório, tão passageiro, tão breve? Por causa do pecado que habita no ser humano. O versículo de número 7 até o versículo de número 11 vai deixar isso muito claro. Pois nós somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados. Toda a narrativa do verso 3 até o verso de número 11 mostra a causa da nossa transitoriedade. Somos consumidos pela sua ira. O versículo 8, por exemplo, vai mostrar o motivo pelo qual Deus se ira com os seres humanos, que são transitórios. Eles são transitórios por causa da ira de Deus contra o pecado. E o versículo 8 diz que Deus colocou diante dele todas as nossas iniquidades. E diante do seu rosto, à luz do seu rosto, até aquilo que tentamos esconder, que está escondido dos homens, está diante do rosto dele. Até os nossos pecados ocultos. Nada escapa diante de Deus. É por causa do pecado que somos consumidos por sua ira. Deus, porém, não criou o ser humano para a morte. Não criou o homem para a sua ira, e sim para a eternidade. A queda na história bíblica gera morte espiritual e morte física. A queda transforma em deterioração tudo aquilo que foi criado para ser eterno. Quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, todo o mundo sofre os efeitos do pecado. Não apenas o homem, mas toda a criação. A solução está em Cristo. E o Salmo 90 nos apresenta e nos faz uma pergunta que nos faz olhar para Cristo. E eu quero convidar você a olhar para Jesus novamente. O versículo 11, Moisés nos faz uma pergunta. A pergunta é: quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Quem pode conhecer a ira de Deus e sobreviver? Quem pode estar diante da ira de Deus, que é justa contra o pecado, contra a iniquidade, e pode ter o temor, a reverência e a atitude certa que é devida a Deus? Nós não podemos, irmãos, mas Jesus pode. Ele o fez. Jesus experimentou toda a ira de Deus por
por nós. Se tem alguém que conheceu toda a ira de Deus, foi Jesus Cristo. Ele tomou o cálice da sua ira. E ele pôde se apresentar diante deste Deus irado contra o pecado, puro, santo, com o temor que lhe é devido. Só Jesus. Por isso, neste ano, entenda que a ira de Deus, que é santa e justa contra o pecado, consome o ser humano em pecado. Mas esta mesma ira recai sobre Cristo, que conhece essa ira e que pode apresentar temor que é devido. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode se apresentar assim. Só Jesus foi consumido pela ira de Deus em nosso favor, substituindo o nosso lugar. Romanos 6, 23, Jesus diz que Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda que o preço da ira foi pago. E este pecado foi consumido em Cristo. E que tudo o que você precisa é se render a Ele, viver para Ele, buscá-lo e confiar nele. Quarta verdade para a vida que Moisés nos apresenta. Eu quero repetir as três primeiras. Deus é a nossa segurança eterna. Nós colocamos a nossa segurança em Deus, porque tudo que não é eterno é eternamente inútil. Mas nós não somos eternos, nós somos passageiros, transitórios, por causa do nosso pecado. Vivemos no máximo a 80, 90, canseiro e enfado. E isso mostra a degradação da queda. Mas que a ira de Deus, que é justa, também se revela naquele que conhece a ira de Deus e prevalece com o temor que é devido, Jesus Cristo. Quarta verdade para a vida. Em Deus buscamos sabedoria e bênção. Em Deus precisamos buscar sabedoria e bênção. Roberto Carlos tem uma música que eu gosto muito, que diz: é preciso saber viver. Mas como saber viver? Busque em Deus sabedoria para a vida. O versículo 12, Moisés faz um pedido a Deus. Qual é o pedido? Ensina-nos a contar os nossos dias. O pedido é para aprender. Moisés se coloca diante do Eterno e diz: ensina-nos. O processo de aprendizado na vida de alguém é contínuo. Pessoas que não desejam mais aprender, elas colocam-se na disposição de desistir de viver, no sentido de continuidade, de aprimoramento. O ensino é algo necessário na vida da igreja. Por exemplo, na grande comissão, em Mateus capítulo 28, versículo 20, depois de Jesus dizer: ide por todo mundo, pregai, batizai em meu nome, ele vai dizer: ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. O ensino faz parte da vida da igreja. Moisés então se coloca diante do Eterno e pede para aprender. Ensina-nos. Que neste ano de 2023 haja disposição na sua vida para aprender com o Eterno. Jesus te convida para isso. Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. É isso que Jesus diz. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa alma.
ensina-nos. E este ensinamento é logo seguido de envolver a nossa rotina diária. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Contar dias aqui é mais do que uma matemática acumulativa, para saber quanto tempo você viveu ou quanto tempo você ainda tem para viver. Contar os dias é mais do que uma soma matemática do tempo. Contar os dias é ser colecionador de experiência com Deus, com o eterno. Eu estou num caminho de aprendizado e a minha experiência me faz conhecer nos dias da minha vida a presença do eterno. E isso me faz viver em sabedoria. Que eu e você sejamos colecionadores de dias na presença do eterno, aprendendo a viver com ele. A afirmação do Roberto Carlos é muito verdadeira. É preciso saber viver. Mas segundo o Salmo 90, isso só é possível aprendendo com o eterno. Então, neste ano, busque o eterno para aprender sabedoria na vida. Sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Você pode ser um juiz, um doutor, um mestrando. Você pode ter conhecimento acadêmico, mas sabedoria é muito mais do que isso. Está associado à experiência de vida com aquilo que se conhece. E o temor do Senhor, segundo Provérbios, é o princípio de toda sabedoria. Porque quem teme a Deus, aprende com Ele. Aprende nele. Jesus nos convida para dia a dia aprendermos com Ele. Mas veja bem, este último ponto diz que nós precisamos buscar sabedoria para a vida, mas também a bênção de Deus. Busque em Deus as suas bênçãos. Eu comecei este sermão falando dos nossos planejamentos para o ano, os nossos desejos e sobre a nossa oração, sobre o que pedimos para Deus. E isso não é errado. Mas que Deus seja a fonte de toda a bênção da nossa vida. O versículo 16, Moisés vai dizer assim: aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos as suas obras. Versículo 17, a sua glória. E sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Eu gosto do versículo 16, porque é uma oração pedindo a bênção de Deus sobre o trabalho. Obra das mãos é realização. Obra das mãos são as realizações que fazemos durante toda a nossa vida. O nosso planejamento, o nosso trabalho. Ninguém quer trabalhar em vão. Ninguém quer gastar tempo ou ter tempo perdido. Ninguém quer desperdiçar esforços, recursos. A oração pede para que Deus abençoe os trabalhos das nossas mãos, os feitos das nossas mãos. Mas este pedido começa como servos. Aos teus servos. Sirva ao Senhor, que Ele é Deus de toda a bênção. Sirva ao Senhor. Os feitos da obra do Senhor serão conhecidos. Aos teus servos apareçam as tuas obras. E aos seus filhos a tua glória. Porque nós oramos também pela geração futura. Somos um povo da aliança. O Salmo começa dizendo: tem sido o nosso refúgio, de geração a geração. E ele vai terminar falando de geração. No versículo 16, aos filhos, a tua glória. Quando eu oro para servir a Deus, isso também significa que eu oro
para que esse temor e esta bênção se estendam sobre os filhos da aliança, sobre a próxima geração. Este era o chamado para o povo de Israel, de transmitir à geração futura aquilo que estava no coração deles. Não é isso que diz Deuteronômio, capítulo 6? As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e vocês vão transmitir à próxima geração. O trabalho envolve aquilo que não é vão, aquilo que não é inútil. O trabalho envolve a eternidade. Por isso, trabalhe. Como professor, como empresário, como advogado, funcionário público, como pastor. Trabalhe como dona de casa. Trabalhe como personal trainer. Trabalhe. Mas trabalhe para a eternidade. Trabalhe para a eternidade. Busque servir ao Senhor. O versículo 17 fala dos trabalhos das mãos e pede confirmação sobre isso. Ao olhar para Cristo, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58, vai lembrar que Jesus venceu o pecado e venceu a morte. Não somos mais limitados apenas por esta vida. Somos conduzidos por Ele para a eternidade. Então no versículo 57 Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Eu gosto desse termo, sempre abundantes na obra do Senhor, de 1 Coríntios 15, 58. Faça abundantes progressos no trabalho do Senhor. Porque trabalhando para o Senhor, o vosso trabalho não é vão, não é inútil. Nós trabalhamos para a eternidade. O meu desejo é que Deus abençoe o trabalho da mão do seu povo. Que Deus confirme o trabalho das nossas mãos e que nos conduza para a eternidade. Jesus é a vitória que temos diante do esforço inútil contra o pecado, mas que nele encontramos segurança para vencer este pecado. Nele encontramos justiça que passa diante da ira de Deus e aprova e salva, não por nós, mas por causa de Cristo. 4 verdades para a vida nos convida a confiar no Senhor. Ele é eterno. Nós somos transitórios. Ele se ira e consome o pecado. Mas Jesus, toda a plenitude do eterno, se apresenta diante da ira de Deus em nosso lugar. E apresenta o temor que é devido. Para quê? Para que aprendamos com Ele. E sejamos conduzidos no trabalho do Senhor. Para não mais viver em vão. Trabalhar em vão. Mas trabalhar no Senhor. Que a sua vida seja movida pela eternidade. Ei pessoal! Quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.